Boa noite. Hoje é dia Boa noite. 7 de junho. Nós vamos hoje ter uma aula especial, porque nós temos um convidado muito especial, que é o professor Andrei. Vou compartilhar agora a tela e apresentar brevemente, né, o currículo do professor Andrei, que vocês já devem conhecê-lo de vários trabalhos que ele realiza. O professor André, então, ele é professor, ele também é tradutor e também um pesquisador. E, nesse sentido, nós precisamos mostrar um pouco a trajetória dele para mostrar, né, o que ele veio estudando. Então, nós sabemos que ele é doutor em literatura comparada, fez graduação em direito japonês, e nesse sentido, ele é colega também da professora Líria. Ele fez como mestre, ele fez relações internacionais, tanto a graduação como o mestrado foram realizados na Universidade de Hitotsubashi, em Tóquio, Japão. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor ele dá aula principalmente, não só no curso de bacharelado, né, tradução, português e japonês, que lá é especializado nisso, para quem vai trabalhar na área de tradução, mas também no programa de pós-graduação, que lá se chama de letras, porque envolve, inclusive, na pesquisa, essa questão de teoria, crítica e comparatismo, que é uma área que o professor parece que ultimamente tem se dedicado bastante. Ele participa também de vários encontros, eventos, a gente sempre acaba encontrando o professor Andrei para cá, para lá, porque ele realmente ele leva a fundo essa questão da divulgação desses conhecimentos, principalmente de literatura japonesa. E como ele também trabalha com tradução, então recentemente ele, né, ele vem também participando de várias lives, entrevistas, bate-papos. Então, se vocês entrarem no Google e colocarem o nome dele lá, vocês vão ver que tem muita coisa, né, muita coisa interessante que ele vem fazendo nos últimos tempos. Como pesquisador, eu achei interessante trazer para vocês, porque muitos de vocês estão agora na graduação, mas quem sabe, né, lá na frente vão querer trabalhar com outras linhas de pesquisa, ou especificamente alguma linha de pesquisa. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, que o professor Andrei, ele trabalha com tradução literária em pares ou combinações em inglês, francês, japonês ou português. Aqui eu abro um grande aspas. O professor, ele é fluente em todas essas línguas, viu, pessoal? Ele também trabalha nessa parte de história da tradução literária, relações internacionais e literatura, literatura japonesa e em japonês, cultura e imigração japonesa no Brasil e presença de estéticas japonesas na literatura do Brasil. Essa é uma área, por exemplo, que eu também gosto muito, trabalhar, porque eu trabalho um pouquinho com a literatura brasileira, né? E que trabalha com representações japonesas na literatura. Então, nesse ponto, né, eu admiro muito os trabalhos do professor. Aqui nós temos uma recente entrevista, na verdade é um videozinho, eu deixei o link para depois vocês entrarem, então, muitos de vocês talvez já até tenham visto, né, que tem uma série de reportagens da Fundação Japão, que chama Tradução em Foco, então ele trabalha e convida, né, várias pessoas que estão diretamente relacionadas a esse tema. E também tem uma mega aula sobre poesia mesmo, japonesa, que o professor ele está disponibilizando pela plataforma lá da Fundação Japão. Vale muito a pena assistir. Bem, como eu disse que ele também trabalha com traduções, vocês já devem ter indiretamente já conhecido eles, porque eu sei que muitos de vocês leem muito e já tiveram, né, possibilidade de estar em ter lido esses livros. Então, esses são alguns dos livros que o professor Andrei traduziu. Esse em particular, acho que vocês vão ver com a professora Líria, depois ela vai comentar talvez alguma coisa. E nós temos também essas outras que, por exemplo, do lado direito, ele fez em parceria com ex-alunos dele, que inclusive uma delas, a Lídia, foi também nossa
mestranda aqui, já é mestre, né, aqui pelo nosso programa de pós-graduação. Então, nós E temos a uma... Maria Luísa também. Ah, Maria Maria Luísa Vanig. Luísa, é verdade. Tanto que ela fez uma live agora, live não, uma palestra para nós sobre feminismo, literatura feminina. Então, ou seja, estamos juntos nessa, não tem como as universidades, em algum momento, a gente acaba uma ajudando a outra, e eu acho isso muito legal. Essa é talvez a parte mais interessante desse nosso trabalho. E aí, recentemente, o professor também já trabalha também com, ele é tipo um compilador de poemas e faz a tradução, a seleção, e um dos trabalhos eu acho que merece muito destaque seria esse Poemas do Japão Antigo, que são seleções do Koki Wakashu, que vocês já ouviram falar, e principalmente este, que é os 100 poemas de 100 poetas, que justamente foi premiado no ano passado, quer dizer, uma coisa muito recente, e que faz parte, assim, de um vasto... várias críticas foram feitas sobre esse trabalho, todas muito boas, muito bem colocadas, e eu acho que isso é importante para divulgar a literatura japonesa num âmbito brasileiro, isso acho fantástico, é muito importante para nós essa divulgação, principalmente no nível desse que foi reconhecido com um prêmio literário, como o livro do ano. E ele não ganhou só apenas um prêmio em relação a essa obra, mas também dois prêmios, na verdade, de grande importância nessa categoria, que é essa categoria de divulgação e promoção da cultura, e no caso da poesia, neste caso em específico, que é o prêmio da Associação Gaúcha de Escritores e o prêmio Açoriano de Literatura. Eu gostei muito dessa foto e de você mostrando os prêmios, é muito legal. Recentemente, ele fez a tradução essa obra ainda não está na minha lista. É A Polícia da Memória, da Yoko Ogawa, que acho que esse é o último trabalho seu, né, André? Acho que foi feito este ano, não é? Se não me engano. E aí, O último a ser publicado, mas ele foi publicado numa ordem contra, mas sim, conta como último. esse computou com o último. Ah, então quer dizer que vamos ter mais um logo em seguida. Isso é muito bom. E essa divulgação, né, esse trabalho, eu acho muito importante, uma vez que o professor, ele por ser, inclusive, né, da Federal do Rio Grande do Sul e trabalhar diretamente com a formação de alunos para a tradução, esse trabalho mostra muito a importância dessa coisa de divulgar e ensinar. Eu acho que isso é muito importante nesse contexto universitário em que nós estamos. E agora nós convidamos, na verdade, a gente poderia ter convidado ele para falar de tradução, para falar de poesia, para falar das pesquisas, para falar de muitas coisas. Então, o que nós fizemos? Eu e a Lídia Sensei sentamos, porque já era um universo muito grande, mas como eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros, a gente começou com, vamos pedir para ele falar um pouquinho do Yukio Mishima, porque eu conheço muitos trabalhos do professor Andrei, justamente em relação à parte de pesquisa, né? Não só da tradução, mas também da pesquisa, da qual eu admiro muito. Então, que a gente pensar em fortuna crítica do Yukio Mishima, a gente, quem não cita algum trabalho do professor André, está faltando alguma coisa. Então, eu acho que, nesse sentido, eu achei interessante trazer ele para compartilhar um pouquinho dessa experiência de trabalhar com Mishima, que muitos de vocês eu sei que gostam, e nós também vamos trabalhar um pouquinho, né, nessa questão. Então, aqui eu só deixei, eu vou passar um pouco rápido, porque o PDF, o PPT vai ficar numa pastinha para vocês acessarem, alguns dos trabalhos que eu acho imprescindíveis vocês lerem, né, que fala sobre o Mishima. Então, eu coloquei esses três, depois tem esses dois aqui, que eu acho importantíssimo, e aí, todos eles estão disponíveis na internet. E aí eu lembro muito bem, né, porque isso aqui a USP estava meio que diretamente envolvido, que o professor André foi convidado para fazer uma palestra sobre o Yukio Mishima, foi aí que eu tive a certeza que ele realmente é o cara, né, que trabalha como Mishima, pelo tipo de arguição, o jeito como ele
trabalha temas muito difíceis de uma maneira muito, muito tranquila, assim, sabe? Você não parece, mas você está aprendendo um monte de coisa muito difícil, mas de um jeito muito lúdico. Então, isso eu achei muito interessante. E aqui, na parte que o professor apresentou a palestra, era depois de um filme que foi, não sei se esse filme está disponível na internet, não cheguei a ver esse detalhe, mas eu sei que na Fundação Japão eles têm uns CDs lá que você pode, é que agora não pode, né? Mas você indo lá, você pega o CD e assiste lá. Eu sei que tem alguma Vale coisa a pena assim. pegar. Eu sei uma informação que na verdade, esse vídeo não está disponível em nenhum lugar do mundo. Ah, jura? Aquele. Só está disponível na Fundação Japão em São Paulo, porque foi como uma gentileza da produtora, porque vocês organizaram aí aquele evento. Ah, Então, em consideração a isso, só está disponível lá na biblioteca da Fundação Japão o CD. Mas, na verdade, a produtora não disponibiliza esse vídeo para ninguém. é por causa da Makiko Sensei, né? Porque a gente Isso. chamou ela. Uhum. Tá, nossa, nossa, Ela Andrei, não pediu sabia. expressamente, foi a única vez que ele foi mostrado fora do Japão, foi naquele evento. Ai, nossa, então nossa, adorei esse filme. Ah, então tá aí, gente, ó a dica. Então, Fundação Japão, quando abrir ali, ó, né, vocês assistam que vale muito, muito, muito a pena. Nesse encontro do Mishima, vários dos nossos alunos que trabalham com Mishima foi muito importante essa participação dos alunos, porque são os futuros pesquisadores ou atuais pesquisadores de Mishima, para mostrar que realmente também estamos formando uma fortuna crítica para poder fazer jus a um grupo de pesquisadores que possa depois trabalhar pesquisas não só no país, aqui no Brasil, mas também fora, né? Então, nesse sentido, eu achei que esse Redescobrindo Yukio Mishima foi o nosso primeiro trabalho conjunto com a Cinemateca e a Fundação. Foi um trabalho que eu acho que deu um resultado muito bom, porque só não fizemos mais por causa da pandemia, viu, gente? Porque a gente estava até pensando qual é o próximo autor. Mas, enfim, né, eu acho que foi uma experiência válida. E aqui é a obra que eu comentei com o professor Andrei, que a gente vai comentar, vamos estudar um pouquinho em aula, mas com certeza depois vai ter outras obras muito importantes dele, mas talvez o primeiro passo, né, seria por essa obra, para quem não conhece nada ainda, não leu nada sobre ele, acho que dá uma dimensão muito importante da própria importância desse autor e das obras que ele vai desenvolver. E aí, nesse sentido, a gente pediu para ele comentar, não deixar de falar um pouquinho dessa obra, já que a gente vai trabalhar ela, né? Então, acho que é isso. O resto, eu acho que vocês, entrando na internet, vocês vão ter muita coisa sobre o professor Andrei, mas eu queria realmente agradecer a presença dele e realmente, agora sim, passar a palavra para ele. Eu vou parar aqui e aí acho que eu consegui parar aqui e voltei. Ok, muito obrigada. É com você, professor Andrei. Muito obrigado pelo convite para falar hoje, e depois dessa apresentação, eu acho que eu vou me esconder debaixo da escrivaninha, morrer de vergonha, que a Lica me botou lá para cima, agora eu vou ter que dar uma super... E que coisa incrível as fotos que tu achaste também, né? Eu tenho todos os tamanhos de bochecha, todos os pesos, todos antes da dieta, depois da dieta. Mas E está muito agora, fofo. eu tive Covid em fevereiro, e eu perdi 13 quilos, perdi 13 quilos, enquanto estava com Covid. Depois ganhei tudo de volta. Nossa, Mas verdade, Andrei, nossa. me perdi, mas eu fiquei, agora, vendo as fotos também vi, né, eu envelheci bastante, eu acho, também. Eu te mando E... PPT também para você se autocriticar. Obrigado. E outra coisa que eu estava organizando aqui, o que eu ia falar e tal, eu peguei as anotações que eu fiz quando eu fui aí, e a gente se encontrou pela última vez, foi em 2018, né? Foi lá na Cinemateca, e fiquei emocionado porque a Cinemateca meio que está numa situação completamente diferente agora do que era. Era um lugar maravilhoso, eu fiquei tão maravilhado de estar lá com vocês, falando sobre literatura japonesa,
e agora a situação está toda bem diferente, assim, e que bom que a gente anota as coisas, porque a gente pode reviver as coisas depois a gente anotou e tudo, né? Mas, então, eu acho que eu vou passar direto para a minha apresentação sobre o Mishima, que não é assim tudo isso que a Lika falou, que eu estudo Mishima porque me interessa, mas não é que eu seja uma grande autoridade. Mishima não sou. Tem um monte de coisa sobre ele que eu não sei, e eu acho que quem quer saber tudo sobre um assunto não escolha Mishima, porque é um assunto muito grande, assim. E não só por causa da quantidade de informação e conhecimento que ele tinha, era uma pessoa super culta, como ele tinha uma variedade muito grande de interesses em culturas diferentes, de diferentes línguas e épocas. Ele sabia muito sobre história do Japão e literatura japonesa, quer dizer que quando a gente está lendo Mishima, a gente meio que é obrigado a estudar todo o resto da cultura, da história do Japão e da história da literatura japonesa, porque ele obriga a gente, porque senão não tem como explicar nem metade do que ele está falando. Era muito, muito culto, muito, muito inteligente, muito, muito sabido, então isso tudo se reflete no texto dele, né? E além disso, além de toda essa questão, ele era muitas coisas, ele trabalhava com teatro, trabalhava com cinema, trabalhava com ensaios, trabalhava com coisas que hoje em dia a gente chamaria de filosofia, e a pessoa dele era uma pessoa super complexa também, ele tinha uma presença na mídia, que é uma expressão que a gente hoje em dia a gente usa para dizer, sei lá, a Carol Conká tem uma presença na mídia, mas na época do Mishima, essa coisa de presença na mídia não era o que se usava. Um escritor sair do escritório dele e a vida dele também ser parte da literatura dele, a personagem que ele vive ser parte da literatura dele, isso não era muito comum na época dele. Então, ele foi uma das primeiras grandes estrelas com presença na mídia, grandes estrelas literárias com presença na mídia. Ele também. E, além disso, a última coisa, então, para deixar mais complicado ainda, é que ele era muito, muito ambíguo, muito contraditório, e quando a gente acha que a gente entendeu alguma coisa sobre a vida dele, a gente descobre uma outra informação que não tem nada a ver com as anteriores. E aí a gente tem que reavaliar tudo de novo. É um sujeito inapreensível. É impossível descobrir exatamente o que é a essência, ou quem era a pessoa, ou qual era a obra por trás daquilo tudo, porque é tudo muito complexo, tudo muito cambiante, muito dinâmico. E a própria história do Mishima, depois que ele morreu, também é muito dinâmica. Então, tem fases em que os japoneses glorificam a obra do Mishima como sendo muito importante. Tem outras fases, dependendo do clima político, em que os japoneses querem se afastar da imagem do Mishima e condenam o Mishima por determinados assuntos que a gente vai ver. Então, tem essa coisa também. A sociedade japonesa reage de maneiras diferentes ao Mishima. E nós, no Brasil, nós também reagimos de modos diferentes à obra do Mishima, cada vez que ele foi traduzido para o português também, a gente vai ver isso. Eu vou começar com a minha apresentação agora. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. E aí apresento aqui, né? Vocês estão vendo? Agora sim. Deixa eu ver como é que eu vou fazer, porque acho que não... tem um pedaço preto muito grande, né? Assim. Mudou aí para vocês alguma coisa? Ah, ficou um zoom maravilhoso. Acho que é assim, né? Tá. Então, vamos começar do começo, então. O que é que eu tenho aqui para o começo? Eu já anotei isso aqui já na entrada para não me esquecer, tá? Que eu acho que eu preciso dizer, tá? Um dos melhores livros que existem no mundo sobre Mishima, se vocês quiserem aprender sobre Mishima, foi escrito no Brasil, publicado no Brasil por uma professora da USP. Tá? Então, acho que o primeiro lugar onde a gente vai atrás de informações sobre Mishima é um livro brasileiro, escrito pela professora Darcy Cusano, que é livre-docente da USP. E ela dedicou muitos anos da vida dela a pesquisar Yukio Mishima, homem de teatro e de cinema. A presença do Mishima
tanto no teatro como no cinema. Só que é uma coisa muito incrível, quando vocês forem ler esse livro, é um livro bem grande. É um livro grosso. Grosso. Quando ela está contando o que ele estava fazendo no teatro e no cinema, ela é obrigada a contar o que ele estava fazendo na literatura também. E aí, então, ela acaba falando de literatura o tempo todo. Quer dizer que, na verdade, a gente fica com um retrato do Mishima bem completo lendo esse livro. E é um bom lugar para começar, tem muito detalhe, muita coisa, ela teve acesso a muita coisa, ela leu muita coisa para escrever esse livro, então beneficia bastante o leitor com uma série de informações a que a gente não teria acesso se não fosse graças a ela. Então, é um grande livro, recomendo muito, deve ser na estante virtual ainda, para vender esse livro. Então, o que eu estava falando para vocês, que Mishima era muitos, então, ele produziu 40 romances, 62 peças de teatro, 20 livros de contos, 20 livros de ensaios, um libreto, um roteiro de filme. Ele era fisiculturista, ele gostava de se vestir bem, ele projetou a casa onde ele morava, ele viajou pelo mundo todo, ele foi ator de cinema, ele foi ator de teatro, ele dirigiu balé, ele gostava de carros de corrida, ele fez muitas, muitas, muitas coisas. Então, na verdade, é muito difícil de ter uma imagem completa de quem era o homem Mishima. No Brasil, a presença dele se divide em fases. A primeira fase, o primeiro livro dele publicado no Brasil, foi publicado antes da morte dele, em 68. Depois, nos anos 70, a gente tem Confissões de uma Máscara, 2 edições de Confissões de uma Máscara nos anos 70. Depois, nos anos 80, foi publicado um monte de coisa dele, porque teve um filme de Hollywood sobre a vida dele, e aí trouxe um boom de publicações, de traduções de obras do Mishima no Brasil. A única década em que nada do Mishima foi publicado no Brasil foi a década de 90, mas é porque a década de 90 foi muito ruim, culturalmente falando, no Brasil. E muitas editoras estavam em crise e tal, né? Então, foi uma década, digamos assim, ruim para a literatura japonesa, nada foi publicado no Brasil do Mishima. A partir dos anos 2000, assim que tem uma retomada de publicações de traduções de literatura japonesa no Brasil, a partir dos anos 2000 já tem Mishima nos anos 2000, e tem Mishima nos anos 2010 também, em 3 fases diferentes. Se der tempo, eu vou comentar essas fases uma por uma, para vocês verem como tudo é interligado. A gente acha que a gente está falando de Japão, outra hora a gente acha que está falando de Brasil, mas na verdade o Brasil e o Japão são interligados em momentos que a gente nem imagina. Se der tempo, eu vou falar mais um pouquinho disso. Então, aqui a gente tem uma foto fofa, kawaii, aos 6 anos de idade, e no ensino médio, aos 6 anos de idade, ele entrou para a Gakushuin, que é uma escola de gente muito rica e muito chique, é uma escola muito exclusiva, quase impossível de entrar, e é onde os membros da família imperial estudam, desde muito tempo, no mínimo desde o século XIX. Então, é uma escola que tem uma certa aura de exclusividade. E a família do Mishima era como explicar? Eles não eram ricos, mas eles vinham de uma tradição de família rica. Então, o lado paterno deles são descendentes de samurais, mas não samurais pobres, samurais ricos. E o pai deles tinha muitas expectativas com relação a ele, que são as expectativas de pai da aristocracia, pai da classe alta japonesa da época. Ele queria que o Mishima estudasse direito e fosse funcionário público, porque era o que um rapaz direito faria nessa época, né? Então, tem todo esse lado, por trás da criação do Mishima, ele teve uma educação muito refinada, muito exclusiva, teve acesso às melhores coisas, mas era para um dia ser funcionário do Estado, não era para um dia ser escritor. E o pai nem admitia que ele fosse escritor. A gente, se der tempo, eu falo um pouquinho disso também. Eu acho que eu vou falar agora. Antes de entrar no Confissões de uma Máscara, eu vou falar um pouquinho disso agora. Então, a família do Mishima, ele foi criado pela avó até os 6 anos de idade. E a avó era uma pessoa muito chique e muito rica, mas ela era meio maluca também. Ela não saía de casa quase.
e ela criou o Mishima trancado em casa, ele não podia nem sair no pátio para pegar sol, porque ia queimar a delicada pele branca do Mishima. E ele tinha que ficar com ela o tempo todo como se fosse um bichinho de estimação, assim. Ela não deixava que ele fosse a lugar nenhum. E aí o pai do Mishima, vocês vejam que a coisa já vem aí desde o início, né? O pai do Mishima ficou apavorado que o menino estava ficando muito afeminado, porque só vivia com a avó, e tirou o menino da casa da avó, trouxe ele para viver com o pai e a mãe, e fazia coisas tipo coisas muito severas com ele. Ele tinha que demonstrar força física, fazer coisas difíceis de levantar peso, ou exercícios muito difíceis, físicos, sempre. Porque seria uma maneira de construir uma masculinidade que ele não tinha. Então, é o que a gente chama hoje em dia de criança viada. Ele tinha uma tendência, é muito apegado à avó e tal, e ia ser um menino muito afeminado, muito intelectualizado, muito próximo dos livros, muito tímido, e aí o pai queria que ele fosse extrovertido, forte, fizesse esforços físicos e grandes proezas de fisicalidade masculina, digamos assim. Vocês vão ver que essa questão da masculinidade e da feminilidade, ela vai voltar 500 vezes na história do Mishima. Então, eu vou falar primeiro desse livro aqui, que inclusive é o livro que vocês vão ler em aula. É um livro fácil de ler em português. Ele é muito difícil de ler em japonês. Ele é muito difícil de ler em japonês. Quase toda a obra do Mishima é difícil de ler. Ele tinha, na verdade, dois estilos diferentes. Tinha um estilo que era mais comercial, quando ele escrevia histórias para ganhar dinheiro. Tem um exemplo em português, Vida à Venda, que é um romance que ele escreveu para a revista Playboy. E aí ele usava uma linguagem diferente quando ele escrevia assim, uma linguagem mais de jornal, mais de revista, mais fácil de ler. Mas o estilo que ele gostava mesmo era um estilo de uma densidade única na literatura moderna japonesa. Ler um livro do Mishima não é o mesmo trabalho que se tem lendo um livro de outro autor japonês do século XX. Ler um Mishima quando a gente chega no fim, a gente pensa, eu fiz isso aqui, consegui, porque é muito difícil, o vocabulário é difícil, ele faz referências intertextuais a diversos outros textos que vieram antes dele. Não adianta nem a pessoa ser japonesa e acha que sabe muito japonês, porque as referências intertextuais que ele faz não são só ao Japão. Ele faz referência à arte da Itália, à Renascença, faz referência ao romantismo inglês, faz referência ao teatro do Cassini na França, faz referência à história do teatro no mundo. Ele sabia muito de história do teatro, faz referência a peças teatrais da Espanha, do Shakespeare. Ele era fascinado por Thomas Mann, então literatura alemã também. Sabia muito de poesia chinesa antiga, lia em chinês arcaico, e essas coisas todas ele vai botando no texto. O texto fica muito, muito cheio de informação. A gente consegue ler o texto todo achando que está lendo uma história, mas, na verdade, a história talvez seja até o de menos no texto, porque o texto, na verdade, é uma construção de informações estéticas e artísticas muito rica. E isso já era desde o primeiro livro dele, porque esse aqui é o primeiro romance dele. Vocês já devem ter tido aula aí com a Neide Sensei. A Neide Sensei trabalhou na tese de doutorado dela sobre um gênero literário que é nativo do Japão, é o romance do eu, o Ataku Shishosetsu, ou Shishosetsu, né? Que e na verdade são romances autobiográficos escritos por autores japoneses que têm uma ordem estética e literária muito alta. Então, eles podem ser lidos como um romance, mas eles podem ser lidos como autobiografia também. Podem ser lidos como ficção, porque, na verdade, todo autor japonês que escreve Shishosetsu mente um monte. Então, ele pode ser lido como sendo ficção, mas é a vida do cara também. Então, pode ser lido como uma autobiografia também. No caso do Mishima, ele nunca disse na vida dele que Confissões de uma Máscara era autobiográfico. E no mundo literário japonês dos anos 40, 50, ninguém ia achar que seria autobiográfico esse livro, porque quando vocês lerem, vocês vão entender por quê. O conteúdo do livro tem confissões de toda ordem erótica e perversões, coisas que ele quer fazer com
determinados caras que ele vê passando na rua, ele imagina, eu não vou dizer o que ele imagina, mas ele imagina coisas escabrosas de levantar os cabelos. Já desde muito novo, desde muito pequeno, ele tinha essas fantasias muito, muito perversas, que são ao mesmo tempo eróticas, ao mesmo tempo sádicas e ao mesmo tempo masoquistas. E nunca que a crítica japonesa da época ia imaginar que um autor japonês ia se expor dessa maneira, escrevendo um livro. Então imaginavam que aquilo tudo era ficção. E o Mishima, sendo muito, muito culto como ele era, ele tinha as leituras anteriores dele, um escritor inglês do decadentismo, fim do romantismo, início do decadentismo, um escritor inglês chamado Oscar Wilde, que ele admirava muito. O Oscar Wilde é autor de diversas peças de teatro também, vejam que tem uma conexão com o Mishima, e o Oscar Wilde era um grande estilista da língua inglesa, dava muita importância para o estilo e refinamento da linguagem. E o Oscar Wilde escreveu um livro chamado O Retrato de Dorian Gray, que é um livro de monstro. Dá para ler como sendo uma história de horror. Se a gente está super descompromissado, é uma história de horror, olha só, um filme de horror pronto para ser filmado. Mas, na verdade, o Retrato de Dorian Gray é o retrato de Oscar Wilde, porque é um livro que fala o tempo todo de desejo de um homem por outro homem. Todos os homens que entram em contato com a beleza sedutora do Dorian Gray ficam como que presos, magnetizados por aquela beleza total do Dorian Gray. O livro todo é obcecado com a beleza física do Dorian Gray, que ele é tão bonito fisicamente que ele se torna moralmente bom por ser bonito. Porque a teoria do Oscar Wilde é que a beleza física ou a beleza estética, ela justifica uma moralidade diferente. Então, vocês vejam que isso tudo conversa muito bem já com o Confissões de uma Máscara do Mishima. Mas a coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, e eu estudo bastante isso porque é uma coisa que me interessa, que é a literatura queer, literatura LGBT. Muitas vezes na história da literatura LGBT, algum autor, alguma autora, algum autori, escreveu um livro contando a verdade da verdade da verdade, tintim por tintim, e ninguém acreditou que era verdade, todo mundo pensou que era ficção. Está tudo ali na vista de todo mundo, para todo mundo ver que o Oscar Wilde era obcecado com a beleza de um jovem. Mas ninguém interpretou isso na obra como sendo desejo homossexual. Era uma história de horror. O Confissões de uma Máscara também é de arrepiar, porque a gente lê agora, a gente não consegue ler, por sinal, é impossível ler o livro sem imaginar que aquilo tudo o Mishima viveu mesmo. Tá, ele mudou o nome das pessoas, mudou o nome da namoradinha que ele tinha, mudou o lugar onde ele morava, mas tanto é autobiográfico o livro, que quando teve um filme sobre a vida do Mishima, Uma Vida em 4 Capítulos, nos anos 80, um filme de Hollywood, quem faz o papel do Mishima é o Ogata Ken, que é maravilhoso, é fantástico. O filme usa o texto japonês do Confissões de uma Máscara como narração. Se vocês estão assistindo o filme, tem duas versões, por sinal. Ele pode ser narrado em inglês ou pode ser narrado em japonês. Escolham a narração em japonês, porque a narração em japonês é o livro Confissões de uma Máscara lido em voz alta. E aí você já tem uma ideia da beleza do som da língua japonesa que está sendo lida ali. E está sendo lida pelo Ogata Ken, que é um grande ator também, né? Tem todo o peso da interpretação do Ogata Ken. Se eu me lembrar de falar mais alguma coisa do Confissões, eu falo de novo, mas é como tem muita coisa. Eu acho que eu vou voltar para Confissões mais depois, falar mais coisa depois. Mas é um grande livro, e é um livro que tem 3 traduções para o português, e provavelmente terá uma 4ª. Tchan, 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 tchan. É um livro que caiu muito no gosto do brasileiro, digamos assim. Então, ainda vou continuar falando do Confissões de uma Máscara, porque eu botei esse slide aqui que era para eu não me esquecer de falar. O Confissões de uma Máscara tem um trecho dentro do livro que pode ser lido separadamente do resto, inclusive, como se fosse um conto, que é uma apoteose de São Sebastião. E aí que vocês veem que tem toda a cultura não japonesa sendo posta em movimento pelo Mishima dentro do livro. Eu não sei se eu conto, eu acho que eu não vou dar spoilers, vou dizer para vocês lerem.
Se vocês acharem muito difícil ler, eu não sei, vocês vão ler o livro em japonês ou vão ler em português o livro? Eu vou pegar trechos, Tá. inclusive justamente para mostrar essa Tá. dificuldade de como traduzir ele, né? Algumas coisas, Uhum. elementos técnicos e então, mas pode dar um spoilerzinho, sim, não tem Uhum. problema. Tá. Se vocês forem ler o livro todo em português, não deixem de ler esta parte aqui em japonês, porque é uma experiência estética única, e vocês têm que aproveitar que vocês sabem japonês para ler as grandes coisas que os japoneses escreveram. É sobre ele vai descobrindo o desejo homossexual dele aos poucos, desde criança. Quando ele está na adolescência, a primeira vez que ele se masturba é quando ele está folheando um livro de arte europeia e ele passa pela figura do São Sebastião, do Guido Reni, que é esse que está bem na esquerda aqui. E aí ele descreve a pele branca do santo, como o santo tem braços delicados e tal, ele fica excitado sexualmente e se masturba. E aí ele tem confirmado o desejo homossexual dele, digamos assim. Só que o texto do livro é de uma beleza lírica muito grande, assim. Então aconselho que vocês leiam. Não se fiem pela minha explicaçãozinha simplesinha de agora. Vocês estão vendo ali no meio, é uma foto do Mishima, em que ele se imaginou como sendo São Sebastião. E foi fotografado por um fotógrafo super importante, Hosoe Eiko, que fez um livro inteiro de fotografia com Mishima, que tem fotografias bem eróticas. Eu queria mostrar diversas fotografias para vocês, mas eu calculei que não vai dar tempo. Mas se vocês têm interesse, escrevam Hosoe Eiko Yukio Mishima no Google Imagens e vocês vão ver a quantidade de imagens que esse fotógrafo fez do Mishima. E aí, para vocês verem depois no filme, foi reproduzida a mesma cena pelo ator do filme que está ali à direita, né, que é o Ogata Ken. O Ogata Ken era menos musculoso do que o Mishima mesmo. Você acha isso engraçado. O Mishima era super musculoso, né? Ele fez muita musculação. E tem um outro trecho no livro que eu acho super importante. Eu acho que eu tenho o trecho aqui. Eu vou ler em voz alta para vocês. Em geral, eu não boto texto assim em PowerPoint, mas como era um trecho que eu queria chamar a atenção de vocês, eu vou ler em voz alta agora. O som hesitante dos tambores se aproximava. Pouco depois, a lamuriosa melodia de Kyari Uta, cuja letra chegava entrecortada a nossos ouvidos, atravessando a desordem ruidosa do festival, veio anunciar o que pode ser considerado como o verdadeiro motivo daquela algazarra, aparentemente vazia de sentido. Parecia lamentar a triste e vulgar associação entre os humanos e a eternidade, a qual só poderia se consumar por meio de uma certa imoralidade devota. A procissão que desfilava diante dos meus olhos suscitava-me uma alegria próxima do medo, e eu me vi prestes a fugir diante da primeira oportunidade. Esse trecho, ele está falando sobre um festival que estão carregando o Mikoshi, né? O Omikoshi, que é como se fosse um pequeno templo. Acho que nessa foto está bem na esquerda ali, vocês estão vendo. Ó. Diversos homens, em geral hoje em dia vestidos, mas em alguns lugares ainda pelados, carregam um Omikoshi de um determinado templo para celebrar a data do deus local, digamos assim, simplificando bastante. Tá? Então, aquela casinha de madeira ali que está sendo carregada pelos homens, ali dentro está o sagrado. E o que esses homens estão fazendo é como se fosse uma comunhão entre o terreno e o divino, porque eles estão em comunicação com a divindade quando eles estão fazendo isso. E o Mishima descreve essa comunicação entre o terreno e o divino como algo erótico. E eu ia falar disso depois, mas acho que eu vou falar agora. O Mishima, depois, mais tarde na vida, ele desenvolve uma teoria, porque ele foi à Grécia. E na Grécia ele teve oportunidade de ver as estátuas gregas e tal, e a beleza da Grécia antiga. E ele desenvolveu uma teoria que vem da filosofia do Nietzsche, que é um filósofo alemão, que é opondo o apolíneo ao dionisíaco. O apolíneo está relacionado ao deus Apolo, e o dionisíaco está relacionado a Dioniso ou Baco, né? Que acho que em latim ele se chama Baco, que é o deus do vinho. A gente conhece como sendo o deus do vinho, quando a gente vai numa cantina italiana, sempre tem
foto do Baco em algum lugar tomando um vinho, mas, na verdade, o Baco não é bem Deus do vinho, ele é Deus da desordem, ele é Deus do barulho, ele é Deus do êxtase erótico e religioso. Tem uma peça grega que se chama As Bacantes, em que as pessoas ficam loucas, imbuídas do espírito de Dioniso, e elas se destroem umas às outras, se arrancam pedaços dos corpos umas das outras, porque elas estão imbuídas do espírito divino de Baco. Então, Dioniso representa a destruição, o êxtase, o erotismo, o sexo, a sujeira, a decomposição, a volta à natureza e a degradação. E a sem-vergonhice, digamos assim, simplificando bastante a coisa, né? Toda a corrupção moral também. Só que, dentro da lógica de Dioniso, isso não é corrupção moral. As pessoas é que são muito pudicas, né? E não lidam bem com sexo, mas se as pessoas lidassem bem com sexo, elas não achariam que aquilo era corrupção moral, mas fica associado à ideia de corrupção moral. E ao marrom, ao escuro, à terra, né? Dioniso. E, em oposto, está Apolo, que está relacionado à linha reta, à luz, à organização, à simetria, à música clássica, às coisas bem organizadas, à matemática, a tudo que tem forma, a tudo que se eleva do chão para cima, à luz do sol, a coisas de cor clara, coisas de cor branca, as estátuas gregas, ao perfeito corpo musculoso de um deus grego que tem definidas todas as formas. Então, Apolo se opõe a Dioniso como sendo a organização, a estrutura, a sociedade, e Dioniso é a negação da organização, a destruição e a dissolução. Tem essas duas forças dominam o mundo. E o Mishima enxerga essa oposição Dioniso-Apolo no Mikoshi japonês. Ele consegue enxergar essas batalhas de forças nos lugares menos esperados, assim. E isso já estava lá no Confissões de uma Máscara, que é o primeiro romance dele. Ele já estava pensando essas coisas. E agora, essa foto aqui é do Yato Tamotsu. Se vocês botarem o nome dele na internet, vocês vão achar diversas coisas interessantes também. Não botei aqui. Ele era um fotógrafo gay japonês, acho que o primeiro fotógrafo abertamente gay do Japão, já nos anos 60, 70. Ele tem 3 livros de homens japoneses nus, que é o nu erótico, assim, japonês, e todos os 3 livros têm prefácio do Mishima. E 2 desses livros têm fotos do Mishima só de fundoshi, diversas poses eróticas também. Então, ele já se insere dentro dessa ideia do erotismo do Yato Otamoto. Ele morreu de AIDS nos anos 80, então eu acho que é uma figura bem emblemática assim, da época no Japão, e da liberação gay no Japão também. Então, vale a pena ir atrás da história desse fotógrafo também. Meu Deus, o tempo passa. Tá, isso aqui era o Confissões de uma Máscara, né, que eu li para vocês. Agora eu vou ler um trecho que ele escreveu num livro chamado A Taça de Apolo, que ainda não foi publicado no Brasil, porém, pode ser que seja publicado, não sei, não vou contar. Então, A Taça de Apolo, lá pelas tantas, tem um trecho que é assim, tá? A dança frenética que vislumbro é como um acontecimento no palco, porém, como é fácil eu me imiscuir nela e dançar, mais me parece um avançar em direção a uma cena prevista. Ela não me é visível agora, mas com certeza o que está comprometido a aparecer, essa coisa indizível, que despertará o espírito das coisas após a passagem do tempo de exaltação desses 4 dias e 4 noites, o despertar depois do prazer, não posso afirmar que não seja algo semelhante à morte, cantada por Rubaiyat. Temos, então, aí, erotismo, êxtase, desorganização, exaltação, uma coisa indizível que despertará o espírito das coisas. Vocês conseguem enxergar o que ele está descrevendo? 4 dias e 4 noites. Ele está no Rio de Janeiro, no Carnaval. Ele estava como correspondente estrangeiro no Rio de Janeiro, ele assistiu uma apresentação de desfile de escola de samba. Então, ele está descrevendo o que ele está vendo no Carnaval do Rio. Então, uma pessoa que tinha o olho capaz de enxergar a presença de forças essenciais do mundo, em qualquer lugar onde fosse, não é qualquer um.
Ele enxergou isso quando ele foi à Grécia, ele enxergou isso quando ele veio ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e ele enxergou lá no Mikoshi japonês também. E ele enxergou que esse encontro do erotismo, do êxtase místico, do terreno, do divino, da dissolução total dos sentidos e do sentido, essas coisas todas são como se fosse algo primevo no ser humano. E ele foi capaz de descrever isso em diversas situações diferentes. Depois, se vocês forem ler outros livros dele, tem em Cores Proibidas, quando ele descreve o personagem principal saindo do mar, ele volta para essa história, e depois no Mar Inquieto, que é um livro sobre um romance que se passa numa ilha paradisíaca no Japão, o Mar Inquieto vocês vão ver que é como se passasse nas ilhas gregas, só que se passa no Japão também, porque ele retoma coisas dos mitos gregos e tal, dentro da história que ele está contando, que se passa toda no Japão, e as descrições também das pessoas saindo da água e tal, tem a ver com essa ideia do divino que ele enxergava tanto na Grécia quanto no Brasil. Como é que eu estou de tempo? A que horas que eu tenho que parar? Na verdade, se der para conversar com o pessoal uns 15 minutos, tá bom. Então, você tem, então, uns 20 minutos. 20, 25 minutos, acho que dá, né? Tá. 20. Tá. Eu vou falando, Isso, então, porque meia hora. não vou chegar no fim de jeito nenhum, mas eu vou falando. Quando é que o Mishima foi ao Brasil? Em 1952, ele foi contratado pelo Asahi Shimbun, o jornal Asahi do Japão, para ser correspondente internacional e para escrever diversos artigos sobre coisas que ele ia vendo nesses países estrangeiros no pós-guerra. Né? Vocês têm que pensar que 52 é logo depois da guerra. Alguns países começaram a se reconstruir, outros nem tanto. Mas o mundo estava todo como ressurgindo, né? Então ele foi viajar pelo mundo para como que testemunhar o ressurgimento das coisas depois da guerra. Ele visita os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, a Inglaterra, a França e a Grécia. E aí, por exemplo, um americano como Donald King, por exemplo, ele vai falar que a experiência mais importante do Mishima durante todo esse tempo que ele teve no exterior foi na Grécia. Não vou tirar a razão do cara, quando ele teve na Grécia foi super importante mesmo. Porém, do ponto de vista comercial, ele tinha que ter ido aos Estados Unidos, porque ele só se tornou um nome conhecido no mundo todo, porque ele falou com as pessoas certas quando ele estava nos Estados Unidos. Então, do ponto de vista, assim, de autopromoção, ele tinha que ter ido aos Estados Unidos mesmo. E no Brasil, ele conheceu uma coisa que é o oposto do que ele conheceu na Grécia, que é o mundo de Dioniso, que é o oposto do mundo de Apolo que ele encontrou na Grécia. Então, é claro, é muito mais fácil da gente enxergar Apolo do que Dioniso. Dioniso, às vezes, a gente não enxerga, porque Dioniso tem o poder de ser invisível. Mas Dioniso está presente em tudo também. E o fato de ele ter enxergado no Brasil Dioniso, acho que para nós tem um significado muito grande, como leitores brasileiros. Ele teve nessa Copacabana aí dos anos 50, que era um glamour só, né? Um lugar super glamouroso. E tem outra biografia dele, de um americano também. Mas esse aqui, ele entrevistou as pessoas que estavam no Brasil e que conversaram com ele quando ele estava no Brasil. E tinha esse jornalista, Mogi, que andou com o Mishima o tempo todo que ele teve no Rio. E conta determinadas coisas do Mishima que são bem interessantes. Acredita-se que o Mishima, mesmo já tendo entendido que era homossexual, que se apaixonava por homens, tinha desejo carnal por homens, acredita-se que, na verdade, ele talvez não tenha feito sexo com homens tão cedo. Só que esse jornalista Mogi, ele diz que enquanto o Mishima esteve no Rio, ele pegava os boys na praia e levava para o hotel todos os dias. Ou na praia ou na praça. Pegava homem na praça e levava para o hotel e passava a tarde com os homens no hotel. E quando o Mogi, que eu acho que isso deve ser uma coisa que deve deixar o japonês bem chateado mesmo, o Mogi perguntou para ele, mas como é que tu faz para falar com esses brasileiros se tu não fala português? Deve ter ficado com inveja, né? Eles, não, mas é que entre gays, entre homossexuais, a gente não precisa falar. Ele só fazia assim, o cara... Então, pode-se propor, talvez, a teoria de que o Mishima perdeu a virgindade no Brasil. Ou algo semelhante. Ou se não perdeu a virgindade, pelo menos a primeira vez que ele
se lambuzou, digamos assim, foi para o Brasil. E vocês têm que pensar também que a liberdade sexual e o êxtase dos sentidos é algo que está associado ao ideal dionisíaco. Então, ele veio ao lugar certo, digamos assim, buscar o êxtase dos sentidos. Isso tudo é teoria minha, tá? Você não vai encontrar isso escrito em lugar nenhum, mas assim, digamos, para mim, enquanto pessoa, eu interpreto esses fatos assim. Ele foi entrevistado no Brasil pelo pessoal do São Paulo Shimbun. Vocês sabem o que é o São Paulo Shimbun, né? É um jornal que existiu por décadas em São Paulo, um jornal super importante, todo escrito em japonês, todo de língua japonesa. Ele só parou de funcionar faz poucos anos. E ele era super lido, tinha uma tiragem bem grande, e eles guardaram todos os arquivos dele. E uma época eu estava fazendo pesquisa sobre o Mishima, junto com um outro pesquisador de São Paulo, o Vitor Kinjo. E o Vitor foi lá nos arquivos de São Paulo Shimbun e tirou xerox de tudo que tinha a ver com Mishima, quando ele chegou lá. Os comentários dos alunos são... tem o nome do livro, tem um rindo... A imagem do Mishima mandando ver no Carnaval do Rio vai me sustentar até o fim. Né? A gente tem que se apegar a alguma coisa. É verdade mesmo. Então, o pessoal do São Paulo Shimbun, quando vinha um japonês famoso visitar o Brasil, eles levavam o cara para jantar. Porque o jeito deles entrevistar a pessoa era encher o cara de cerveja e ficar falando bobagem com o cara, e eles anotavam tudo. E depois saía a entrevista em diversos capítulos do jornal. E essa entrevista do Mishima é uma coisa muito incrível, porque os caras estão entrevistando ele, passam o tempo todo perguntando: você gostou das mulatas? Você gostou das morenas? E o Mishima responde: as morenas são muito bonitas. Sendo que ele tinha acabado de ter uma experiência no Rio de Janeiro que não era bem aquela que ele estava contando. E vocês vão encontrar isso diversas vezes em história LGBT. A gente está no mês do orgulho LGBT agora, né? Em história LGBT, 300 autores, autoras LGBT já passaram pela situação de terem que fingir que são héteros. Isso é uma situação comum, lugar comum em literatura gay. E aí, enquanto a gente estava lendo a reportagem, a gente começou a rir, não é possível. E insistiam para ele: mas as brasileiras não são bonitonas? Ele: são muito bonitas. Reagindo ao que estavam dizendo para ele, né, esperando dele. Isso se chama heterossexualidade pressuposta, ou pressuposição de heterossexualidade, que é um lugar comum. Vocês vão encontrar isso 300 vezes na vida de vocês, se vocês forem ler coisas LGBT. Então, está aqui o livro A Taça de Apolo, é o livro de 52, em que estão todos os artigos que ele escreveu quando estava viajando, né? Esse livro tem uma parte bem grande que é sobre o Brasil, e ainda não foi publicado no Brasil. Vamos esperar que ele seja publicado logo, que vale muito a pena. E vale a pena ler esse livro também por outro motivo. É porque tem um monte de ideias legais nesse livro, mas o japonês desse livro não é tão difícil quanto o japonês dos outros livros dele. Porque como ele estava escrevendo para Shimbun, para jornal, ele tinha uma linguagem que era mais próxima do jornalístico. Não que não tenha, de vez em quando, uma frase de parágrafo, que ele adorava, uma frase que não acaba nunca, que tu não sabe mais qual é o sujeito, tem. Mas não é só isso, sabe? Ele tem um japonês meio plano, assim, e aí, de vez em quando, fica mais estiloso, digamos assim. Ele, da experiência que ele teve no Brasil, tá ruim essa foto, não dá para enxergar nada, mas bem lá na esquerda tem o Mishima com um amigo japonês dele, Toshihiko Tarama, numa fazenda em Lins, em São Paulo. Esse Toshihiko Tarama era parente do imperador e tinha altas fazendas em São Paulo. E o Mishima ficou um tempo lá com ele. Aí, quando ele voltou ao Japão, em 55, ele escreveu uma peça de teatro chamada A Toca de Cupins, ou Cupinzeiro, que já foi encenada algumas vezes no Brasil, mas a tradução nunca foi publicada, que é sobre dois casais que vivem numa fazenda em Lins. Um casal é dos caseiros, quer dizer, são mais proletários, assim, e outro casal são os proprietários da fazenda, que são mais ricos, mas eles são todos japoneses, nascidos no Japão, falam japonês uns com os outros. Vocês conhecem o Quatrilho, um romance gaúcho?
que acho que até fizeram um filme com a Patrícia Pilar e a Glória Pires, eu acho, que são as duas do filme. A história é um pouco parecida com a história do quadrinho. Eu acho que, e meio que dá a entender que o caseiro tem um caso com a madame e o aristocrata tem um caso com a mulher do caseiro. Mas eu estou contando super simplificado, assim, estou até com vergonha, tá? Porque, na verdade, é bem mais complicado que isso. E se chama cupinzeiro porque essa metáfora é super interessante. Isso aí, acho que talvez um brasileiro não enxergaria. Aí, em São Paulo, aqui no Sul não tem, mas aí em São Paulo tem uns cupinzeiros gigantescos, né? Que parecem umas esculturas de barro, assim, enormes. E elas ficam cheias de cupins lá, e depois, quando passa a época, elas ficam vazias e se desmancham. Elas são ocas por dentro. E o Mishima diz que, então, os aristocratas eram como a toca de cupins vazia, que um dia estava cheio de ideais, de força e tal. Um dia, esses ideais, essa força se perderam completamente e ficou tudo oco, não tem mais nada lá dentro. E aí, então, tem que voltar ao povo, né? Tem grandes metáforas acontecendo dentro da história. Isso tudo ele se inspirou aqui no Brasil. Vocês verem que tem uma enorme de uma interface Mishima Brasil que a gente não conhece, né? A gente devia, talvez, valorizar mais. Tá, dá tempo de eu falar disso aqui rapidamente, eu acho que porque tem a ver com pesquisa em tradução, e acho que vocês talvez se interessem em pesquisar a tradução, que é a minha paixão, então talvez vocês um dia queiram estudar história da tradução também. No Brasil, o Mishima foi publicado em 68, um livro chamado Depois do Banquete, e em 76, 2 edições de Confissões de uma Máscara. Por quê? Porque o Confissões de uma Máscara foi comprado pelo Círculo do Livro, então ele era distribuído pelos sócios do Círculo do Livro, como o livro do mês, e, além disso, ele foi publicado numa edição comercial ao mesmo tempo, em 76, por outra editora. Então, ele já de saída, ele já tinha duas edições. Depois, nos anos 80, teve um monte de publicações de traduções do Mishima no Brasil. Por quê? Porque foi lançado um filme de Hollywood sobre a vida do Mishima, e aí houve um grande interesse pela figura do Mishima no Brasil. Esses livros todos aqui foram traduzidos do inglês, todos, desde Depois do Banquete até o Tempo do Pavilhão Dourado, de 68, 20 anos, durante 20 anos o Mishima foi traduzido do inglês no Brasil. Foi tratado como uma figura tão exótica, de uma cultura tão distante, que não tinha ninguém no Brasil que entendesse a língua dele para traduzir. Que precisava comprar a tradução para o inglês e traduzir da tradução para o inglês. Depois, nos anos... Aí tem os anos 90, que não se publicou nada, que foi uma seca total, não se publicou coisa nenhuma no Brasil, e além de que os anos 90 foram anos bastante conservadores também, eu acho, porque veio depois da história da AIDS, né? E acho que se publicou menos autores LGBT no Brasil durante os anos 90, também tem isso, acho que há ser levado em conta. E nos anos 2000, então, se publicou tudo isso aí, ó, Cores Proibidas, que é um livro bem gay, bem gay. Tem diversas coisas que são bem gays no livro. Tem personagens gays, tem cenas inteiras que se passam em lugares de pegação em Tóquio, tem bar gay, tem drag queens, tem diversas coisas do imaginário, assim, do mundo gay. E o livro, quando foi publicado na época, nos anos 50, no Japão, ninguém achou que o Mishima conhecia aquilo de primeira mão. Tem um crítico, depois se eu achar, eu mostro para vocês a crítica, que diz, como é que será que ele fez a pesquisa sobre esse mundo, sobre o mundo? Será que ele tinha um informante que explicava para ele como é que funcionava? Então, tem coisas desse tipo, assim. Esse Cores Proibidas, depois ele foi adaptado para Butô, Teatro Butô, Ankoku Butô, né, que a gente chama também. Acho que em São Paulo, vocês volta e meia tem a oportunidade de assistir a apresentações de Butô. Aqui em Porto Alegre, uma vez teve. O primeiro Butô da história, dos anos 50 lá, foi uma adaptação do Cores Proibidas do Mishima. Então, o Mishima já estava envolvido com essas coisas do teatro de vanguarda já desde o início também. Depois teve o Mar Inquieto, Confissões de uma Máscara e o Pavilhão Dourado. Né? Eu não quero mentir para vocês. Cores Proibidas é o Jefferson que traduziu. O Mar Inquieto foi a Leiko Gotoda que traduziu. O Confissões de uma Máscara foi a Jaqueline Nabeta que traduziu.
E o Pavilhão Dourado, quem traduziu foi Shintaro Hayashi. Se vocês não conhecem esses nomes, é bom que vocês conheçam, tá? Porque aqui é o peso pesado, a artilharia pesadíssima da tradução de japonês, de literatura japonesa no Brasil. A Leiko Toda e o Shintaro ainda são irmãos, ainda por cima, e eles são parentes do Tanizaki. Então já tem uma coisa de royalty, assim, de realeza da tradução, realeza da literatura. E o Jefferson foi o primeiro Nikkei, não Nikkei, que traduziu literatura japonesa no Brasil. E a Jaqueline Nabeta, que vocês conhecem, tem entrevista dela na Fundação Japão, tem um monte de coisa. Uma tradutora super importante também. Qual a diferença dos anos 2000 comparado com os anos 80? Todos esses títulos foram traduzidos do japonês para o português, que é outra história, não tem comparação. Vocês vão ver que é uma comunicação muito mais direta com a cultura japonesa que existe nesses livros aí. E depois, a Bem-Virá comprou a quadrilogia Mar da Fertilidade, que pertencia à Brasiliense nos anos 80, e reeditou. E esses volumes, eles eram traduzidos do inglês, e eles contrataram pessoas que sabem japonês para comparar o texto em português com o texto em japonês e ver se não tem erros. Foi, digamos, um experimento. Acho que deve sair mais barato também, né, do que mandar traduzir tudo do zero. Um experimento para ver como é que ficou. Eu nunca li essa nova edição, mas até teria curiosidade de saber se tinha muita coisa diferente de uma para outra. E agora, nos anos 2010, voltou com força a Estação Liberdade, que é uma editora super importante na área de literatura japonesa. Eles, assim em off, contando para vocês, eles estão com o projeto de publicar tudo do Mishima, tudo de novo. Mas tudo traduzido de novo, nova tradução. Então, eles estão entrando agressivamente agora no mercado Mishima, publicando, começaram com Kawabata Mishima Correspondência, e já publicaram Vida à Venda. Patriotismo não é deles, é da Autêntica, né? Mas para o ano que vem, eu acho que vão sair mais 3 ou 4 títulos do Mishima pela Estação Liberdade, das fofocas que eu ouvi no corredor, assim. Às vezes essas coisas de editora mudam, né? Mas a fofoca que eu estou ouvindo agora é essa, que vai Mishima de novo. Então, vocês veem que o Mishima volta sempre, né? Tem sempre mais Mishima. Será que eu consigo falar de uma coisa agora? Acho que eu queria ir direto para isso. Tá, é isso aqui. Confissões de uma Máscara foi publicado pela primeira vez no Brasil, então, em 76. Como eu falei para vocês, né? Pela Círculo do Livro e pela Vertente. Sim, o Cores Proibidas tem em português tradução do Jefferson. É um tijolão de um livro. Assim. Bem interessante. E o texto em japonês, se vocês quiserem fazer um TCC, uma coisa, rende um TCC. O texto japonês tem... Como é que eu digo isso? Tem gíria gay. Ele usa vocabulário gay. Né? E o Jefferson fez um bom esforço para traduzir. Assim, tem umas coisas que ele traduziu para a gíria gay brasileira. Mas não é tão simples assim, então acho que isso rende ir atrás disso. Estudar isso aí, a linguagem do livro, depois traduzido para o português. Né? O Jefferson foi bem valente para traduzir. Assim. Eu pensei, mas que coragem. Mas fez bem, assim, correspondeu ao desafio. Mas não é um desafio muito fácil, não. Não é uma coisa muito fácil de se fazer. Voltando para Confissões de uma Máscara, então, vocês vejam essa capa não tem nada que ver com o livro, ó. Nada. Não tem geisha em lugar nenhum, e não tem geisha de máscara em lugar nenhum. Que porcaria é essa capa desse livro? Vocês vão encontrar isso muito, se chama orientalismo, né? Se chama. Isso eu não consigo dizer de outro jeito. Quando vai uma coisa japonesa, taca ali uma geisha. E pronto, um monte food. Japão, então, a grande onda. Um sushi. Pronto. Então, usar os ícones, né? Mas é uma falta de imaginação, assim. Não tem nada a ver com o conteúdo do livro. Não tem geisha de máscara para nenhum do livro. Mas podia ser a feminilidade dele. A feminilidade de coisa nenhuma. Isso aqui não dá. Não é inaceitável. E vocês viram que a pele dela é amarela. Cor de laranja? Horrível. Horrível. Bom, esse livro, eu vou contar um pouco de história queer, história LGBT brasileira, então. Tá?
nos Estados Unidos eles têm o Stonewall, né, que foi aquele bar onde houve aquela revolta que começou o movimento gay, e é por isso que o dia do orgulho gay é dia 28 de junho. No Brasil, a gente teve o Lampião da Esquina, que era um jornal. Uma das pessoas que trabalhava no Lampião da Esquina era o Agnaldo Silva, que depois virou autor de novela da Globo, mas ele, naquela época, ele era jornalista quando ele começou. E era uma coisa super avançada para a época. Falava sobre direitos humanos, direitos dos homossexuais. Quando tinha perseguição política ou policial contra os homossexuais, vocês têm que pensar que durante a ditadura, um dos grupos que foi mais massacrado pela ditadura brasileira foram os homossexuais, perseguidos, discriminados, marginalizados, vítimas de violência em todos os lugares. Então, era um lugar de resistência, digamos assim. E no Lampião da Esquina, no primeiro ano do Lampião da Esquina, número 6, o jornal número 6, tem um texto sobre o Mishima, e o que o Mishima, violência e paixão. Ou seja, os gays já, desde o início, já adotaram o Mishima como ícone gay no Brasil, e já era. E continua sendo. E, meu Deus, que jornal maravilhoso, sinto muito, amigos. Esse jornal tem todos os números para baixar na internet em PDF. Porque uma alma bondosa digitalizou tudo e está tudo lá. Rende 1000 estudos de história, recomendo, muito bom. Então, mas não só no Brasil. O Mishima era ícone gay também nos Estados Unidos e também na Europa. Então, dentro da história da estética homossexual até do mundo, o Mishima é uma figura importante que não pertence apenas ao Japão, ele pertence ao mundo. Se vocês forem ver o jeito como ele se veste, às vezes de boné de couro, com jaqueta de couro, ele fez musculação, ficou todo musculoso, gostava de usar roupa apertada, gostava de se vestir de gangster, gostava de fazer cara de machão, pendurar umas correntes no pescoço. Ele tinha umas camisas incríveis de um tecido sintético que colava todo no corpo, era uma redinha que se enxergava os pelos saindo para fora. Essas coisas todas, essa estética toda que ele adotou para ele, é uma estética que depois foi adotada pelo mundo gay também. Né? Tem até um desenhista pornográfico gay super famoso, Thomas Finland, que tem uma estética muito parecida com a estética do Mishima. Então, essas coisas todas que estavam se formando, estavam surgindo naquela época, precisavam de heróis homossexuais. E um dos heróis homossexuais, que é quase como um mártir da causa, digamos assim, é o Mishima. Só que o Mishima não é uma pessoa simples, né? Todo mundo que tenta reivindicar para si a figura do Mishima acaba se ralando. Porque o Mishima era de extrema-direita. Ele era fascista. E ele acreditava que tinha que voltar tudo para o tradicionalismo. Né? Como é que a gente encaixa essa ideia de figura ícone da liberação gay com a ideia de que ele queria que voltasse o governo militar, que o imperador voltasse a ser o centro do poder no Japão, que voltasse a educação a ser toda como a conservadora do século XIX, como era, que diversas tantas outras coisas, digamos assim. Então, ele era uma pessoa muito contraditória nesse sentido. Às vezes, a gente parece que está do lado dele, às vezes parece que ele está do oposto da gente. Dependendo do aspecto da vida dele que a gente tenta contar ou tenta contabilizar. O negócio das capas parece só piorar. Basta publicar uma autora japonesa nos States ou aqui, que acaba vir a primeira stock image de modelo japonesa, assim, essas coisas, isso aí é bem aquilo, né, quando começaram a falar disso, eu não prestei tanta atenção, mas agora não tem mais como não prestar atenção. Objetificação, erotização do corpo asiático. O corpo asiático, ele é exótico, ele é o outro, e é desejado por ser o outro, e ele é sempre o mesmo, na verdade. Não se vê interioridade no corpo asiático. E essas coisas todas são tem apelo a essas imagens, né? Volta e meia a gente enxerga, né? Uma fetichização do corpo asiático. Esse aqui é a reportagem que tem lá dentro do jornal, um casamento banhado em sangue, porque eles estão falando de um jeito bem sensacional sobre o amante que o Mishima tinha quando ele se suicidou. Eu não contei nada do suicídio dele para vocês, mas acho que não preciso contar, né? Vocês sabem o que é o suicídio do Mishima? Acho que tem na Wikipédia, depois vocês leem. O suicídio do Mishima é a coisa mais espetacular que aconteceu
na história dele, que foi recontada 300 vezes. Então, acho que reportagens e coisas vocês têm como ler sobre o suicídio. Mas o suicídio dele é super importante na carreira dele, na verdade. Eu acho que eu não tenho tempo de fazer mais nada, né? Eu já passei do meu tempo, né? André, você tem mais 3 minutos. 3 minutos. Você quer Então, contar do suicídio? Não, eu vou contar uma coisa que não tem em nenhum outro lugar. Opa. Então. Tinha tudo isso aqui ainda para falar, Deus me livre. Outro dia eu falo. Isso aqui. Vou voltar para o livro que eu comecei, o livro da professora Darcy Kusano, né? O livro da professora Darcy Kusano tem a seguinte teoria, tá? O Mishima era dividido em rios. O Mishima tinha o rio do livro, o rio do teatro e o rio do corpo. Por quê? Porque ele era um autor de literatura, ele era uma pessoa de teatro, e ele transformou o corpo dele em performance, até quando ele morreu. Mas enquanto era vivo também, se vocês pegarem essas sessões de fotos todas que eu falei para vocês aí, ele usou o corpo dele como objeto de arte, e como objeto de mídia também, para expandir as possibilidades de significação que ele tinha começado dentro da literatura e dentro do teatro. A professora Darcy Kusano consegue falar disso magistralmente, então vale muito a pena ler o livro por causa disso. E eu vou relacionar isso aqui, olha só, por exemplo, ele está vestido de noivo aqui quando ele se casou, né? Ele se casou com uma mulher. E depois ele aqui está vestido de gangster, porque ele fez papel de gangster num filme de gangster. Então ele tinha diversas personagens. Aqui é o livro que eu falei, em que ele aparece pelado. Depois tem toda a coisa do teatro aqui, que eu não vou ter tempo de falar. Onde será que está? Isso aqui. Vou terminar, então, com isso aqui, que eu acho que era a última coisa mesmo da minha fala. Tá? É uma professora americana chamada Nina Kornitz, que escreveu um livro sobre ética e estética na cultura japonesa, digamos assim, e ela fala do Mishima uma coisa que, para mim, soou muito bem. Porque quando a gente estuda literatura, a gente tem a tendência de dizer, não, a vida do autor não interessa, só interessa a obra. Começar que já é meio assim, né? No caso do Mishima é impossível. Não tem como. A vida dele faz parte da obra dele. E a obra faz parte da vida dele. E aí essa professora, ela resumiu a coisa desse jeito. Eu redefini o termo texto, e mesmo o nome próprio Mishima, para que corresponda a uma maneira como eu uso aqui. Vou utilizar a noção de performance para incluir a ficção, a poesia, os textos expositivos, as participações em peças e em filmes, as atividades políticas, as aparições públicas, os ensaios fotográficos, os atos da vida privada e mesmo o suicídio público de Mishima, como sendo todos textos. Isso tudo é texto. Tomados em um conjunto, eu considero esses textos como, conceito, aglomerado performativo. Isso em inglês é performative bundle. Né? Uma coisa toda junta, assim, que tem uma performance, né? Que abarca o significante que chamamos de Mishima e Ukiyo. E eu acho que, não sei se eu queria ter falado mais sobre isso de um jeito mais fácil de entender, não sei se ficou fácil de entender, mas o Mishima é um ícone no Brasil também, e faz parte da cultura e da história do Brasil também. E não tem como separar essas coisas. Vocês não vão ler um livro do Mishima pensando, agora só vou ler o texto. Não dá. E vocês vão ler o texto pensando que ele tem uma história com a cultura nossa. Também. Porque já tem uma história com o Brasil, toda pregressa. Então, isso tudo faz parte, abarca o significante que chamamos de Mishima e Ukiyo no Brasil. Que vai muito além dos livros, mas os livros são bons também. Não deixem de ler os livros. Os livros são bons, mas ele é muitas outras coisas também. Por isso que eu acho que também vale a pena ler o livro da Darcy Kusano, porque ela discorre sobre esses outros aspectos também. Então tá, vou ficar quietinho agora. Muito obrigada, professora André. Agora eu vou passar, a Lilian vai comandar agora, porque eu acho que o pessoal deve ter algumas perguntas, eu vou deixar com ela agora. Obrigada. Muito obrigada pela maravilhosa palestra sobre Yukio Mishima, professor Andrei. E aí eu gostaria de perguntar, pessoal, vocês poderiam colocar aqui as dúvidas, né, ou comentários da palestra aqui no chat, ou mesmo abrir o microfone e a câmera para fazer a pergunta diretamente ao professor.
A Júlia já fez uma pergunta aqui, onde podemos acompanhar o seu trabalho na internet, professor Andrei? Sim, eu tenho um site na academia.edu, e na academia.edu eu me comprometi a botar tudo que eu escrevi. Tá? Menos, a única coisa que eu não botei lá foi o que me pagaram. Que é muito pouco. A maioria das coisas que eu fiz de graça. Mas tudo que eu tenho publicado está lá. Dá para baixar em PDF. Academia.edu/Andrei Cunha, mas escreva Andrei Cunha Academia, que aí aparece. E eu tenho uma página chamada Andrei Sensei, ou Professor Andrei Cunha, eu acho, no Facebook, que dá para seguir também. E aí, quando tem coisas mais rápidas, assim, anúncio de lives, essas coisas, tudo eu boto lá no Professor Andrei Cunha. Quando é um texto, eu boto na academia.edu. Mais alguma pergunta, pessoal? Temos aí alguns minutinhos antes do tempo acabar. Eu teria, então, já que o pessoal ainda não se manifesta aqui, eu teria, professor, como que a gente pode, na verdade, se existem pesquisas aí que acabam por investigar, como que seria essa influência, né, de extrema-direita no pensamento do Mishima? Porque parece totalmente contraditório, né, como você tinha afirmado durante a sua exposição, essa ligação que seria uma pauta mais LGBT, com essa visão mais progressista, na verdade, ele trazer uma visão conservadora e ultranacionalista. De onde ele tirou essa influência? Na verdade, ele é um filho da sociedade onde ele foi criado. Sim. Ele vinha da classe alta, né, da elite japonesa. Se vocês forem ler os livros dele da tetralogia Mar da Fertilidade, eu acho que o primeiro já serve, é o Neve de Primavera, fala sobre toda a aristocracia japonesa. As pessoas mais chiques, mais poderosas, e é o destino do Japão, para onde vai parar o Japão, e é o poder do imperador. Essas coisas todas ele ouviu enquanto ele crescia. Sim. Né? Então tem essa influência. Mas depois eu acho que tem uma coisa que diversos escritores têm, não foi só o Mishima. Em língua portuguesa tem um exemplo do Fernando Pessoa, eu acho que é bem forte, e em inglês tem o Ezra Pound inclusive foi fascista, né? Tiveram que tirar ele do campo e botar ele num hospício e dizer que ele era louco, para disfarçar o fato de que ele era louco e era de fascista, que defendia o governo do Mussolini e tudo tal, e a beleza da raça. No caso do Mishima, eu acho que é uma política estética. Ele tem um ideal de beleza muito puro e muito refinado, que vem associado a um ideal de sociedade muito puro e muito refinado. Esse ideal de sociedade muito puro e muito refinado é o fascismo. É a superioridade étnica. É a crença de que existem culturas que são melhores do que outras. É a crença de que existem raças que são melhores que outras. É a crença de que existem estéticas que são melhores que outras. Esse mundo dele muito estético, muito exageradamente estético, resultou numa política que é uma estética, que é um fascismo. E não sei, deve ter alguém na plateia que tem mais contato com a cultura gay. A cultura gay é muito fascista. Porque o gay perfeito é uma pessoa musculosa, bonita, rica, que se veste bem, fala super bem, é super chique, super refinada, tarará, tarará, e despreza quem não é. Essa cultura gay clássica, né? Hoje em dia, graças a Deus, isso aí não é mais tão forte quanto já foi. Mas essa cultura gay clássica era uma cultura de classes. E tinha classes que eram mais poderosas e mais perfeitas do que outras. Existiam humanos que eram mais perfeitos que outros. Isso é muito próximo do fascismo, quer queira ou quer não. Por isso que também existe tanta coisa na estética LGBT que tem a ver com roupas militares. Eu enxergo que vem daí também. Nossa, brilhante explicação, professor. Muito obrigada. Agora apareceram várias perguntas. Vamos ver as perguntas. Deixa eu ver. Você teria, professor, algum comentário a fazer sobre a relação do teatro do Mishima com outros teatros de vanguarda da época? Pensando, por exemplo, no Terayamashudi ou no Karajuro? Eles não se davam. Eles eram meio que rivais, assim.
mas eles pertenceram todos à mesma época, então você vai encontrar características semelhantes. A parte do teatro de vanguarda com que ele se envolveu foi com Ankoku Butô, mas, em geral, ele era tão narcisista, que ele achava que ele não precisava de movimento estético, que ele era o movimento estético dele. E dentro desse quesito, eu acho que tem coisas que são obras-primas, dá para escrever só sobre teatro do Mishima. O Mishima escreveu peças de Noh modernas. As peças de Noh modernas do Mishima são fantásticas. A Clarice Lispector traduziu uma peça dele para o português, está aí guardada num desses arquivos de Universidade Brasileira, sabe-se lá onde, com os papéis da Clarice Lispector, uma tradução de uma peça do Mishima. E aí acho que tem a ver, ele não pertencia às outras vanguardas dos outros, ele achava que ele era a vanguarda dele. Me dá essa impressão. Assim. Mas sim, tem elementos estéticos que são da vanguarda da época, tu vai encontrar coisas muito incomuns. Assim. Pesquisa formal, pesquisa estética, pesquisa com formas de narrar, pesquisas com forma de apresentar o corpo em cena, essas coisas todas, vai encontrar tanto nos outros autores e diretores japoneses da época, quanto no Mishima também. Mas ele tinha um lado super comercial. Ele gostava de filme comercial, ele gostava de escrever histórias comerciais, para consumo comercial, e ele escreveu muita, entre aspas, gigantesca, escreveu muita porcaria. Tipo novela, assim, coisas, histórias que era para consumo de história romântica, tal, em revistas. E ele se sustentou a vida toda, ele é dos poucos escritores japoneses que ficou rico. Ele era rico. Quando morreu, ele era bem rico. Com o dinheiro que ele ganhou escrevendo. Porque ele acreditava que tinha a parte da estética, mas tinha a parte do comercialismo também, e ele não tinha problema com isso, porque ele precisava do dinheiro para ser chiquérrimo, ter dinheiro. Comprar tudo que ele queria comprar, fazer as viagens que ele queria fazer. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui da Mariana Somera. Teria alguma recomendação de teoria de tradução com foco em literatura LGBT? Pela questão de diferenças entre termos e censuras. Tá, isso aí está começando agora no Brasil, tá? Do ano passado para cá. Nos Estados Unidos, se vocês escreverem aí na internet, depois, se a Lica quiser, eu posso mandar para ela os PDFs, para vocês não terem que comprar. Mas tem, nos Estados Unidos já tem desde 2016, 2017, pesquisa em tradução queer, se chama. Ou queer em tradução. E no Brasil agora que está se escrevendo. Tá? Então, tem gente de Brasília, tem gente do Acre, tem gente lá do Rio Grande do Sul escrevendo sobre o assunto. Vai sair um livro esse ano sobre tradução queer no Brasil, do professor Denis da Silva Reis, que é da Universidade do Acre. E se vocês procurarem coisas na internet do Denis, vou escrever o nome dele aqui, tem bastante coisa sobre tradução queer. Mas é um assunto que vai começar agora no Brasil, está despontando agora. Acho que é bom ficar antenado, porque tem coisas acontecendo neste momento sobre a tradução queer. Né? Esse professor aqui, que é o bambambam da coisa, que é o que está fazendo mais coisas nesse sentido. Denis da Silva Reis. Aqui na URGS, nós temos um departamento novo de Libras, que é tradução Libras, e tem professores de literatura em Libras aqui também. E o departamento de Libras também tem bastante pesquisa em tradução queer em Libras. Está super avançado. Às vezes, quando eu ouço eles falando sobre as coisas que eles estão pesquisando, chega a me dar uma vergonha, porque eles estão lá já adiante, a gente está aqui séculos atrasado nas coisas que eles já estão estudando, assim, bem avançadamente. Essa estética é muito cara, sim, por isso que ele precisa de dinheiro. Curtir uniformes militares. Ele mandou, eu não me lembro, eu não vou saber dizer para vocês quem é que ele mandou. Ele tinha um exército particular dele, né? O Tatenokai. E o Tatenokai tinha um uniforme que ele mandou fazer por um costureiro francês. Ele encomendou o design do uniforme, eu não vou me lembrar qual costureiro. Eu acho que é o Pierre Cardin, mas eu não tenho 100% de certeza. É um dos famosíssimos que desenhou o uniforme do exército dele. Sobre literatura japonesa queer, eu recomendo os estudos... Sim, Mark McClelland, dentre outros, né? Literatura queer já tem bastante coisa, mas aí as coisas que estão surgindo agora, eu falei de tradução queer. Estudos de tradução queer, está saindo bastante agora. A área de tradução e adaptação. Vai ter um congresso internacional da ABRALIC, Associação Brasileira de Literatura Comparada, que inclusive eu estou ajudando a organizar, vai ser em outubro.
E eles vão ter, alguns dos palestrantes vão falar sobre assuntos LGBT também, relacionados à literatura. É bom ficar de olho. Tem um professor dos Estados Unidos que escreve em japonês. Ele é americano, mas ele escreve em japonês. E ele escreve poesia erótica gay. Em japonês. Eu convidei, ele meio que aceitou, mas não confirmou ainda o convite. Mas se ele vier, é uma coisa a se ficar de olho. Um exército particular incrível. O exército particular dele tem um disco. Se vocês procurarem pela internet, vocês vão achar o disco. Acho que no YouTube tem. Tatenokai se chama o exército particular. Que eles cantam músicas militares japonesas em coro, em coral. Assim. Coisa muito incrível. Acho que eram só essas perguntas. Acho que seriam essas perguntas, né? Por questões aí de tempo, acho que poderíamos encerrar, professora Lica. Sim, sim. Nossa, mas foi muito bom, Andrei. Parabéns, viu, pelo seu trabalho, pelo seu jeito de ensinar. A gente sempre aprende, né, Lídia? É bom sempre estar, né, aprendendo. E eu achei interessante os comentários aqui, né, do pessoal. Parece que você já tem um fã-clube aqui que vai querer também trabalhar um pouco mais sobre o Mishima. É bom porque aí, quando a gente trabalhar o Mishima, a gente já tem muitos elementos para poder repensar, né, o que a gente vai trabalhar. Não dá para ver muita coisa, mas assim, você já me ajudou bastante nesse sentido. Inclusive, eu aprendi muito com você, tem muita coisa assim que eu não sabia. Mas essa comparação do Apolíneo e o Dionisíaco, nossa, fantástico, fantástico. Eu nunca tinha pensado nesse sentido, foi muito bom aprender assim, uma coisa tão profunda que vale para todas as obras dele, se a gente for repensar agora, né? Vai. Dá para usar para bastante coisa para analisar a obra dele. Nossa, é aquele momento de reler. Vamos esperar agora, também vai ter as novas traduções, né? Como você disse, vamos aguardar, isso é importante. Poder ter as traduções diretamente do japonês, acho que é muito bom também. Nossa, eu até dá um arrepio, assim, de pensar, porque eu acho Mishima muito difícil, muito difícil. A gente precisava agora que outros autores e autoras japoneses LGBT também fossem traduzidos, né? Que não ficasse só no Mishima, acho que está na hora de diversificar. É mesmo, né? É verdade, você tem razão. Mas então eu agradeço muito, Andrei. Eu vou deixar compartilhado o link, né? Tanto da minha apresentação de você, como a da aula. E você comentou de um PDF, né? Não sei se o pessoal, se vocês quiserem, depois vocês comentem, né? Me falem na próxima aula, e eu peço para o professor. Eu acho que é mais seguro fazer essa negociação por e-mail. Daí, se eles estiverem interessados, Lica, tu me avisa, eu mando um e-mail para ti e aí tu manda para eles. Tá bom, combinado. Eu acho que é o melhor jeito, né? Tá certo. Muito obrigada, então. Então, tá bom, meninas, é que o pessoal agora tem a segunda aula, então a gente vai liberar já o pessoal, então. Obrigada, meninas, por ter vindo hoje. Boa aula para vocês, que vocês vão continuar até às 11, certo? E, Andrei, vamos jantar, né? Lilian também. A Lilian ainda tem aula, né, Lilian? Eu tenho aula agora. Você tem aula. Vou comer eu mais e Andrei tarde. já podemos jantar, então. Obrigada, minasan. Muito obrigada. Até, né? Deu, né? Obrigada. Vou interromper a gravação.